Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, para darmos continuidade à nossa exposição. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Hoje nós iremos ler do verso 13 a 21. Carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 13 a 21. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como um pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tende fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmão. Pai bendito, cá estamos diante da tua presença, Senhor, nessa assembleia solene, onde buscamos a tua face através da oração, onde cantamos o teu nome, louvamos ao Senhor por tudo que tu és e tens feito em nosso favor através de Jesus Cristo. Agora, Senhor, chegou o momento em que nós julgamos ser o momento em que tu fala com o teu povo, Senhor Deus, de maneira especial, clara, direta e objetiva. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que nos seja favorável e de que, apesar do homem, Senhor, tu fale conosco, não o que nós queremos, mas sim o que nós necessitamos ouvir da tua parte. Por isso, Senhor, nós te pedimos em reconhecimento, Senhor, a nossa completa dependência tua. Nos conduza, Senhor, em fidelidade a ti. Deus, nos guia, Senhor, em fidelidade à tua palavra. Que nos habilite, que nos capacite a, de maneira clara, simples, objetiva e compreensível, Senhor, eu posso estar, Senhor Deus, ensinando a tua palavra nesta noite ao teu povo. De maneira, Senhor, que cada um aqui presente, desde o mais novo até o mais velho, possa compreender perfeitamente o que está sendo dito, o que tu estás falando através da tua palavra, Senhor. De maneira que toda a tua igreja aqui presente, Senhor, possa ser edificada na verdade da tua palavra, ser santificada e ser conformada a Jesus Cristo, nosso Senhor. Que vida, Senhor Deus, que ainda não te conhece, possam se render a Cristo Jesus, nosso Senhor. Possam serem salvos, transformados e mudados por teu poder e para a tua própria glória e para o teu próprio louvor. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos, se conosco, Senhor, e nos abençoe para a glória e louvor do teu bendito nome. Assim, Deus, nós oramos a ti, gratos por tudo, por essa oportunidade e por tua palavra que temos a oportunidade de livremente lê-la e pregá-la e ouvi-la sem nenhum impedimento. Nós te agradecemos por isso, nós te louvamos. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Amém. Amém.
Irmãos, título do nosso sermão: Mantendo a santidade em meio ao sofrimento. Mantendo a santidade em meio ao sofrimento. Irmãos, ao longo de toda essa peregrinação cristã, eu acredito que não somente eu, mas cada um de vocês já passaram por alguma experiência semelhante. Tanto pessoalmente, não podemos negar disso, porque muitas vezes nós mesmos somos o indivíduo que age dessa maneira, mas também acabamos por presenciar muitos outros crentes, irmãos nossos, agindo em determinado procedimento também, que não corresponde com a fé que nós professamos ter em Deus através de Jesus Cristo. Por exemplo, quem nunca, dentre nós, por preservar a nossa imagem, ou por sermos zelosos demais pela nossa própria reputação, não preferiu mentir do que dizer a verdade? Eu acredito que cada um de nós aqui presentes já nos encontramos em algumas situações em que, para não sermos envergonhados, ou para mantermos a nossa reputação ou a nossa imagem ilibada, preferimos, às vezes, mentir, sermos desonestos. Muitas vezes por termos vergonha de assumirmos Cristo publicamente, no trabalho, na escola, na faculdade, diante da família. Muitas vezes para não sermos tidos por chacota, por sermos cristãos, zombados. E essas são algumas das muitas situações que muitas vezes nos encontramos, em que nós preferimos, para manter a nossa reputação, para preservar a nossa imagem, ou para sermos aceitos naquele grupo, naquele ambiente, ou naquela situação, nós preferimos muitas vezes deixar de lado a vontade de Deus e dar vazão às nossas próprias paixões. Isso é apenas alguns exemplos que nos coloca um certo tipo de pressão para nós desviarmos do caminho da santidade, do caminho da obediência. Um funcionário em uma empresa, às vezes, burla alguma coisa, desvia alguma coisa, muda alguma coisa, bota alguma informação que não corresponde com a verdade, tão simplesmente para se adequar ao padrão mundano, ímpio e perverso no qual nós estamos inseridos, tão somente para manter as aparências, para guardar-se da sua reputação e para transmitir uma boa imagem dentro daqueles no qual eles estão arrodeados. De maneira semelhante, irmãos, esse texto aqui vai nos ensinar hoje à noite. E até mesmo de maneira diferente das circunstâncias que muitas vezes nós nos encontramos, aos exemplos que eu acabei de dando aqui, esse irmão se encontrava sob grande pressão. Como os irmãos bem sabem, desde o momento da introdução que a gente iniciou a exposição desse livro, os crentes aqui para os quais Pedro escreve estavam passando por um momento de tribulação e sofrimento por conta da fé em Cristo. Foi necessário, então, eles saírem das suas cidades e peregrinarem em outras cidades, a fim de buscar alívio para a perseguição que eles estavam sofrendo por conta da fé em Cristo Jesus. Então, de maneira ainda mais intensiva do que muitas vezes nós nos encontramos, esses irmãos estavam sendo pressionados, debaixo de uma forte tensão e pressão por conta da sua fé em Cristo, em momentos de tribulação e de sofrimento e de perseguição que eles estavam sofrendo por conta da sua fé. Então Pedro escreve essa carta, como vocês bem sabem, para animá-los, para encorajá-los, a fim de que eles se mantivessem firmes na fé que há em Cristo Jesus, em meio a todo esse sofrimento. E aqui agora Pedro vai destacar um assunto e um tema muito importante, que é a respeito de manter-se em santidade no meio do sofrimento, no meio das tribulações, no meio da pressão que eles estavam sofrendo por conta da sua fé em Cristo. Então, imagine você no seu trabalho,
sendo pressionado pelo seu patrão, ou pelo seu supervisor, ou pelo seu gerente, para agir incorretamente, desonestamente, em alguma área de atuação sua, simplesmente para satisfazer os seus apetites, os seus desejos. Ou, por exemplo, para ter mais lucro, muda uma data, a coisa já está vencida, mas troca a data para mais à frente. Então, são algumas das muitas situações, irmãos, que nós acabamos nos encontrando, em que vemos a nossa fé sendo pressionada diante das adversidades de algumas situações, e que nos coloca uma tensão, e que muitas vezes somos tentados a abrir mão da santidade, a abrir mão da obediência a Deus, a abrir mão da verdade, tão somente para se adequar àquela circunstância momentânea que nós estamos vivendo, para parecermos bacanas, para não sermos tidos como religiosos, ou chatos, ou radicais. Então preferimos agradar aos homens do que às vezes agradar a Deus. Essa é exatamente a situação que esses irmãos estão passando aqui. Por conta da fé, sendo pressionado e perseguido. Então Pedro diz assim, olha, depois que ele descreve no capítulo 1 até o versículo 12, né, sobre a redenção, sobre a salvação, os identificando como sendo eleitos, como sendo forasteiros, herdeiros de uma herança incorruptível, inacessível, que está reservada no céu e que está para se revelar quando Cristo vir em glória e nos buscar. Então ele fala dessa grande redenção que os profetas enxergavam, que os profetas buscavam conhecer, aprender, saber mais sobre ela, e que agora esses leitores de Pedro, eles são aqueles que estão desfrutando dessa salvação. Então, para instruí-los a maneira como eles deveriam viver em meio a todo esse sofrimento, Pedro agora ele vai apontar para a necessidade de se manter em santidade, em meio às tensões, em meio à pressão por conta da sua fé. Então, nós iremos dividir o texto hoje, irmãos, em duas partes, dois pontos principais. O primeiro, vamos ver Pedro dando uma exortação à santidade, que vai do versículo 13 a 16. E do versículo 17 a 21, vamos ver Pedro estabelecendo o fundamento ou os motivos para uma vida santa. Iremos dividir esse tópico aqui em duas partes. Então, em primeiro lugar, irmãos, Pedro, então, do versículo 13 a 16, ele vai exortar esses irmãos à santidade. É uma exortação à santidade, a fim deles se manterem firmes, fiéis, santos, apesar do sofrimento, apesar das tribulações, apesar da tensão e da pressão que eles estão passando por conta da sua fé. Então, versículo 13 a 16, irmãos, vamos aos pouquinhos. Versículo 13. Por isso, esse por isso linka ou liga as duas partes. Aquilo que ele falou antes, dos versículos 1 a 12, a respeito da gloriosa redenção em Cristo, dos quais eles eram participantes. Então, agora, por isso, ele agora vai fundamentar o seu argumento, ou a sua exortação, exatamente na obra da redenção. Por isso, isto é, em virtude da redenção que há em Cristo Jesus, vocês devem viver assim, apesar dos sofrimentos, apesar das tribulações. Então, por isso, cingindo o vosso entendimento, a palavra aí, cingir, é quando alguém ia trabalhar ou então ia para uma longa viagem. Você sabe que naquela época as roupas não eram semelhantes à de nossa hoje, né? Era como se fossem túnicas, um grande vestido. Então, os homens, quando iam trabalhar ou quando iam fazer uma longa viagem, eles pegavam as pontas desse vestido, dessa túnica, e prendiam num cinto, para ficar melhor ele caminhar e trabalhar ou uma longa viagem, né? Aquela bata não ficar batendo nas suas pernas e atrapalhar. Então, de respeito a um preparo, eles estavam se preparando para trabalhar ou então se preparando para uma longa jornada. Então, Pedro usa essa mesma palavra para se referir à preparação da mente. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, sede equilibrados.
Sede sensatos, controlados, essa é a ideia da palavra sóbrio, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Essa graça de respeito à salvação no âmbito futuro, né? Ou seja, Pedro está falando a respeito da glorificação. A graça que Cristo está trazendo na sua glória, na sua vinda, como ele diz nos versículos anteriores. Então, irmãos, o que Pedro está dizendo aqui nesse verso é que esses irmãos que estão passando por tribulação devido à sua fé, devem, em virtude da gloriosa redenção que ele descreve nos versículos anteriores, estarem com a mente preparada, serem controlados e conscientes, a fim de que, devido à pressão da tribulação que eles estavam sofrendo, não tomem decisões ou ajam de maneira precipitada e indevida, devido à pressão que eles estavam sofrendo. Pedro diz que eles devem ser pacientes e manterem-se com os olhos na glorificação futura trazida no retorno glorioso de Cristo. E aqui eu quero destacar isso, irmãos. Eis aqui onde tudo começa, na mente. Tudo começa aqui, ó, mente. Por isso que ele diz, cinja o vosso entendimento. Estejam preparados em suas consciências, em sua mente, em seu entendimento a respeito da verdade de Deus. É a consciência, irmão, do que sabemos e cremos a respeito da verdade de Deus, que nos capacita e habilita a mantermos-nos firmes no meio da tribulação. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui. Veja, infelizmente, muitos de nós, e isso é normal para todos nós, acabamos por querer viver a fé cristã simplesmente baseado ou fundamentado nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Mas o nosso sentimento e emoções, ele é voláteis, irmão. Ele vai lá e volta, ele vai e vem. E se a gente querer fundamentar a nossa fé cristã, ou viver a nossa fé cristã fundamentado tão somente nas emoções e nos sentimentos, a gente não vai aguentar sequer a primeira onda da tribulação vindo sobre nós. Porque todos nós temos dias maus. Todos nós temos nossos sentimentos e emoções abaladas em alguns momentos e situações, principalmente nos piores momentos. E o que vai nos manter, irmãos, firmes em nossa fé em Cristo no meio da tribulação é a nossa consciência. É o que nós sabemos a respeito de ser a verdade de Deus e de quem Deus é. E não as nossas emoções. Então, por isso que Pedro diz para cingir o entendimento, estar com a mente, com a consciência preparada, firmada nas verdades a respeito de quem Deus é e da sua vontade para a nossa vida. Não em nossos sentimentos. Porque a consciência do que sabemos e cremos a respeito da verdade de Deus, ela não somente nos capacita e nos habilita a mantermos firmes na tribulação, mas também ela nos protege de tomarmos decisões precipitadas e indevidas, as quais refletem mais incredulidade e desespero do que confiança e esperança em Cristo. Quando tomamos decisões tão somente pelas nossas emoções e sentimentos, em meio a uma grande tensão e pressão que está sobre nós, irmãos, existe uma grande probabilidade de tomarmos decisões precipitadas e indevidas, equivocadas. E quando isso acontece, o que é que reflete? Incredulidade e desespero. Não confiança e esperança em Cristo. Então esse verso 13 ensina bastante coisa. E a principal coisa é que não é o que você sente, é o que você sabe sobre Deus. É o que você conhece dele, do seu ser, a sua pessoa, quem ele é e qual é a sua vontade para a sua vida, é que vai lhe manter firmes.
No meio da tribulação, no meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio da... Quando eu estou no olho do furacão, no meio da provação. Me diga alguém no meio da tribulação, sofrendo, sendo perseguido, tendo seus bens espoliados, não tendo lugar certo para repousar a cabeça, estando feliz. Me diga alguém assim. Ninguém. Vai estar sorrindo, alegre. Não, vai estar cheio de preocupações. Cheio de pensamentos. Cheio de perguntas e indagações. E se você não tiver uma consciência, um entendimento e uma clareza a respeito de quem Deus é, e da sua vontade, e da sua promessa, e dos benefícios que você tem em Cristo, os quais Ele lhe deu gratuitamente através da fé, irmão, seu sentimento não vai lhe sustentar não na provação não. Suas emoções não vai lhe sustentar de maneira nenhuma. Você vai querer chutar o pau da barraca, como diz o ditado. Por quê? Porque você está se fundamentando em seus sentimentos, em suas emoções, que são estáveis, e não em quem Deus é. Um Deus fiel, Deus todo-poderoso, um Deus que é socorro bem presente na hora da angústia, um Deus que é o nosso refúgio e fortaleza na hora da tribulação. Um Deus que seus decretos não são irrevogáveis, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, que já nos salvou, que já nos perdoou, que já nos justificou, que já nos tornou seus filhos adotivos através da fé, que já nos selou com o Espírito Santo e nos deu esse penhor, essa garantia, que promete vida eterna para aquele que nele espera e confia. Então, esteja com sua mente, com sua consciência preparada, firme em Deus, quem Ele é e o que Ele e qual a sua vontade para a sua vida. Todos nós, irmãos, temos experiência de que em momentos de grande tensão nós acabamos por agir por emoção e tomamos decisões erradas. Trilhamos caminhos equivocados. Então, se você está passando por um momento de provação, de tensão, de pressão, de dificuldade na sua vida, seja qualquer área que seja, não tome decisões ou não haja de acordo com os seus sentimentos e emoções. Haja de acordo, fundamentado, tendo a consciência e o entendimento de quem é Deus, de quem Ele é, e qual a sua vontade para a sua vida, o que Ele lhe prometeu e o que Ele já lhe deu em Cristo Jesus. Então ele continua no versículo 14. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pedro, então, irmão, diz que ele tem que agir, tem que proceder, viver como filhos da obediência. Em Efésios 2:2, Paulo usa a expressão filho da desobediência. Veja só. Para se referir àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, isto é, ao homem ímpio. Aqui Pedro usa a expressão filhos da obediência. Certamente, por os considerar verdadeiros eleitos e amados de Deus, os quais são identificados por sua obediência em resposta ao que Deus em Cristo fez por eles. Então, como é próprio de um filho obediente, Pedro então continua: não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Como é próprio de um filho obediente, que obedece ao seu pai, que está submisso ao seu pai, que escuta, ouve ao seu pai. Então, não vos amoldes
as paixões que vocês tinham anteriormente, quando estava na ignorância de vocês. A palavra aí, amoldar, irmão, significa um padrão. Um padrão, uma forma, e traz a ideia de se conformar com a mente e o caráter de alguém. Ou seja, Pedro traz a lembrança deles, a maneira ímpia que eles viviam quando não conheciam Jesus, e ordenou para que não voltem, apesar do sofrimento por causa da sua fé, a se amoldar à antiga maneira de viver. Em outras palavras, Pedro está dizendo: irmãos, eu sei, vocês estão sendo pressionados, vocês estão sofrendo por conta da fé, vocês estão no meio de uma tribulação por conta da fé que é em Cristo Jesus. Mas olhe, como é próprio de um filho obediente, que está sempre em submissão ao Pai, que está sempre subjugado ao Pai, em obediência ao Pai, buscando honrar ao Pai. Então, olhe, não se amolde às paixões que vocês tinham anteriormente, antes de conhecer a Jesus. O que Pedro está dizendo é: não voltem à sua antiga vida. Não volte à sua antiga vida. Os sofrimentos são reais, a tribulação é real, a dor também. Mas não faça que isso seja justificativa para você abandonar a fé em Cristo e se amoldar e voltar à antiga vida que você vivia quando você estava na ignorância. É o que Pedro está dizendo aqui no versículo 14, irmãos. Vocês, quando estavam na ignorância de vocês, a vida de vocês era moldada pelas suas paixões essas que são governadas por um mundo ímpio, caído e um coração perverso. Mas agora vocês foram tornados filhos da obediência, e como filhos da obediência, não voltem atrás. Não retrocedam em sua fé. Apesar do sofrimento, apesar da tribulação, mantenha-se firme como um filho obediente que está submisso ao seu pai. E não volte a moldar a sua vida aos padrões mundanos, ímpios e pecaminosos que vocês tinham outrora, quando estava na ignorância de vocês, quando não conhecia a Jesus. Irmãos, como eu falei na introdução, há situações e circunstâncias que somos, de maneira muito incisiva, pressionados. A nossa fé é colocada à prova. Mas preste atenção. O caminho nunca é ir contra a vontade de Deus. O caminho nunca é buscar alívio a qualquer custo. Custo esse que muitas vezes é negar a fé em Cristo. Custo esse que muitas vezes é abandonar a fé em Cristo. Custo esse que muitas vezes é preferir as suas próprias paixões do que a vontade de Deus. Independentemente do sofrimento, independentemente da tribulação, independentemente da circunstância, ainda que isso venha lhe causar danos pessoais, meu irmão, minha irmã, faça a vontade de Deus. Permaneça firme em sua fé. Pastor, mas se me custar o emprego, que custe? Pastor, se me custar uma grande quantia de dinheiro, que custe? Se me custar a morte, que custe? Diz as Escrituras: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Ainda que custe um olho seu, permaneça firme em fazer a vontade de Deus. Ainda que lhe custe um emprego, ainda que lhe custe a empresa, ainda que lhe custe amigos,
Permaneça firme na vontade de Deus. Ainda que ele custe deformação, ainda que o seu nome seja mal reputado, defamado, permaneça firme na vontade de Deus. Ainda que ele custe todos os seus bens materiais, permaneça firme na vontade de Deus. Mas é uma realidade, irmãos. Muitas vezes, nessas pressões, acabamos por ceder. Preferimos alívio imediato quando nos acomodamos à situação, do que permanecer firme na vontade de Deus, na verdade, na justiça, na santidade, na piedade. E a má circunstância permanecer. Eu sei, é natural da gente buscar alívio imediato, querer sair da situação desconfortável na qual eu estou. E para isso, irmãos, muitas vezes a gente acaba fazendo a nossa própria vontade do que a vontade de Deus. Porque se for para permanecer na vontade de Deus, implicará que a pressão continuará, que a situação desconfortável continuará. Que eu continuarei sofrendo, que eu continuarei padecendo na mesma situação se eu permanecer fiel ao Senhor. Permaneça. Mas está doendo, eu sei. Mas continue confiando e esperando. Porque todo sofrimento, por mais doloroso que seja, não permanecerá para sempre. Ele é passageiro, ele é momentâneo, ele é temporário. E que também não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós quando Jesus raiar sobre a nuvem do céu. Prefira sofrimento momentâneo do que eterno. É melhor padecer pelo nome de Cristo, por sua fidelidade a Ele, neste mundo que é passageiro? Ou negá-lo aqui neste mundo e alcançar um alívio momentâneo, só que lá na eternidade também você será negado diante do seu trono e sofrerá a eternidade. Permaneça firme e fiel ao Senhor, independentemente das circunstâncias, irmãos. Porque vocês são tidos como filhos da obediência, e um filho obediente obedece a seu pai. Portanto, permaneça firme. Não volte ao padrão que você vivia antes de conhecer a Cristo. E é o que ele diz agora no versículo 15. Pelo contrário, não vos amou as paixões que vocês tinham na sua ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, Deus, tornai-vos santo também em vós mesmos, em todo o vosso procedimento. A ideia de procedimento é modo de vida, maneira de viver. Jeito de ser. Um padrão divino. O padrão que eu vivia anteriormente era segundo as minhas paixões, segundo o mundo caído. E o padrão que eu sou chamado a viver agora é segundo um padrão divino, um padrão de santidade, um padrão de Deus. Portanto, a minha vida, em todo o seu procedimento, deve ser vivida dessa maneira. Por quê? Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo, diz as Escrituras. Ele aqui cita Levítico 11:44. Em que Deus comunica ao seu povo, em que o povo deveria ser santo, assim como ele é santo. Por quê? Porque este povo carrega o nome de Yahvé sobre si. É o terceiro mandamento, não é? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Para quem não sabe, mas esse mandamento não diz respeito ao que eu falo a respeito de Deus, embora esteja incluído. Mas a ideia principal desse mandamento é tomar, carregar o nome de Deus.
Um cristão carrega sobre si o nome de Cristo. E quando o meu procedimento não corresponde com a fé que eu professo nele, eu tomo o nome dele em vão. Eu quebro o terceiro mandamento por conta do meu mau testemunho, por conta da minha mal maneira de viver, o meu mau procedimento. Mas qual é o chamado aqui de Deus para nós? Em meio às tribulações, em meio ao sofrimento ou em quaisquer outra circunstância, sede santo, porque eu sou santo. E a ideia de ser santo é ser separado, ser consagrado para o uso de Deus, para viver para Deus, uma vida completamente consagrada a Ele. E aqui eu enfatizo para nós ir para o segundo ponto, irmãos. Novamente, que eu já vinha falando. Prefira, independentemente da circunstância, se isso lhe irá lhe trazer prejuízo ou não. Seja santo em seu procedimento. Seja piedoso em seu procedimento. Seja justo em sua maneira de viver. Em todas as áreas da sua vida. No seu relacionamento com sua esposa. No seu relacionamento com o seu marido. Vá às Escrituras e procure saber o que ele diz a respeito de que tipo de marido você deve ser. Como você deve tratar sua esposa. Vá às Escrituras, você é esposa, e procure saber que tipo de mulher você deve ser em relação ao seu marido. Como você deve proceder em relação a ele. Não por causa dele, ou o marido, não por causa dela, mas primeiramente por causa de Deus, a quem nós seguimos. Em saber o que ele exige de mim como cristão, como seu seguidor, como seu filho. A maneira como eu devo tratar minha esposa e me relacionar com ela. A maneira como a esposa deve tratar e se relacionar com seu marido. A maneira como os pais devem tratar e se relacionar com seus filhos. E a maneira como os filhos devem tratar e se relacionar com seus pais. Sendo crentes, sendo aqueles que tomam o nome de Deus sobre si e carregam sobre seus ombros, sobre a sua vida. No seu trabalho, veja a maneira como você deve agir com seus funcionários. Você deve ser justo com eles, deve ser íntegro, deve ser transparente. Deve ser santo nesse tipo de relacionamento também. Se você é um funcionário, veja a maneira como você deve se relacionar com o seu patrão, com o seu supervisor, seu superior. E haja em conformidade com a palavra de Deus, como filho obediente. Como cidadão, no cumprimento e responsabilidades dos seus deveres como cidadão. Como empresário. Enfim, irmãos, em todas as áreas, pense dessa maneira. Eu sou primeiramente um filho de Deus. Eu sou primeiramente um servo de Cristo. Eu tomo o nome de Deus sobre mim. Eu carrego esse nome e preciso honrá-lo acima do meu próprio. E se é assim, eu preciso ser santo em todo o meu procedimento, em todo o meu modo de vida. Por quê? Porque aquele que eu tenho como meu Deus e o meu Pai, ele é santo. Eu preciso refletir essa santidade. Eu preciso refletir o caráter de Deus. O nome do qual eu carrego sobre mim. Esse foi o nosso primeiro ponto, irmãos. Uma exortação à santidade. Pedro exortando esses irmãos a serem santos, apesar das circunstâncias. Em segundo lugar, Pedro agora vai dar os motivos para uma vida santa. Ele exorta a esses irmãos a se manterem santos em meio às tribulações ou em quaisquer circunstância. E agora, no versículo 17 a 21, ele vai estabelecer o fundamento, os motivos ou a razão do porquê eu, como um seguidor de Cristo, um filho de Deus, devo viver em santidade. E ele vai apontar duas coisas. Primeiro, para o caráter de Deus. E segundo, para o que Deus fez em nosso favor através de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, versículo 17. Ele vai mostrar a imparcialidade do ser, que é Deus, a quem invocamos como Pai. Então essa é a primeira razão, esse é o primeiro motivo pelo qual nós, como seguidores de Cristo, devemos viver uma vida santa. Por quê, Pedro?
Por causa daquele a quem vocês invocam como Pai. Por conta do caráter dele. Por conta de quem ele é. Versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Irmãos, o que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que o Deus a quem invocamos, a quem o tomamos como Pai, ele é justo. Ele é imparcial. Ele não faz acepção de pessoas. Aquele que negar, também será negado. Como diz as Escrituras. Paulo escrevendo aos Coríntios. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Aquele que o negar, também será negado. Aquele que o invocar como Pai, mas vive em completa incoerência com o que professa, receberá uma justa sentença do Deus que não faz acepção de pessoas. É o que Pedro está dizendo aqui nesse verso. Ora, se vocês invocam a Deus como Pai, considere que ele é alguém justo, que não faz acepção de pessoas e que julga segundo a obra de cada um. O que é que ele está dizendo? O Deus que vocês têm como Pai, ele é imparcial, preste atenção. Ele é justo. Se vocês, em virtude do sofrimento que estão passando, quererem, ou então voltarem de fato ao antigo padrão que vocês viviam quando vocês não conheciam a Cristo, o Deus que você tem como Pai, não esqueçam, ele é imparcial, ele é justo, ele não faz acepção de pessoas, e portanto ele irá retribuir a cada um segundo as suas obras. Se vocês abandonarem, ele irá dar a justa sentença a vocês. Se vocês o negarem, ele irá negar vocês. Independentemente de quem vocês são, ele não faz acepção de pessoas. Aquele que o negar, também será negado. Aquele que o invoca como Pai, mas vive em completa incoerência com o que professa, receberá uma justa sentença do Deus que não faz acepção de pessoas. Irmãos, isso aqui é uma das piores coisas. Eu acredito que é uma das, se não é uma das piores coisas na vida de alguém que professa a fé em Cristo. O quê? Incoerência. Viver em desconformidade com o que professa com os seus lábios. A pessoa professa que Deus é seu Pai, a pessoa professa que é um discípulo de Cristo, a pessoa professa que é um cristão, que tem fé em Cristo, que Ele é o seu Senhor, Deus e Salvador, mas a sua vida diz ao contrário. É a chamada incoerência, irmãos, e isso é terrível para o testemunho do Evangelho. E o que Pedro está dizendo é exatamente isso. Se você for incoerente do que vocês falam e professam com a maneira como vocês vivem, ele não fará acepção de pessoas. Ele julgará cada um segundo as suas obras. Ele dará a sentença de acordo com o que vocês têm demonstrado na vida de vocês. Uma fé fingida. Uma fé de lábios. Enquanto nega essa mesma fé que vocês professam com a sua maneira de viver. Deus não faz acepção de pessoas. Tenham isso em mente. Se vocês invocam a Deus como Pai, saiba que Ele julga segundo as obras de cada um. Em outras palavras, Ele é justo. Ele é imparcial. Ele não será levado pelas emoções. Ele não olhará para você como sendo um bichinho, um coitadinho, uma vítima. Ele tratará você como de fato é. Um grande pecador.
que viveu a vida toda uma fé fingida, uma fé falsa, uma fé infrutífera, uma fé apenas de palavras, de lábios, mas negada com as obras, negada com a maneira de viver. Portanto, irmãos, apesar dos sofrimentos, independente das circunstâncias, viva em santidade, tema ao Senhor, andando em obediência, humildade e reverência diante dele. Não abandone a confiança de vocês naquele que é justo e galardoador daqueles que nele confia e espera. Mantenha-se firme apesar das circunstâncias. É como se Pedro estivesse dando um grande brado: não sejam incoerentes. Portem-se, vivam em conformidade com Deus que é santo, a quem vocês têm por Pai. É por esse motivo que vocês devem viver em santidade. Ele é santo, ele é justo e não faz acepção de pessoas. Os sofrimentos que vocês estão passando por causa da fé, embora sejam reais, mas não justifica abandonar a fé, negar a verdade de Deus ou ser flexível na maneira santa em que somos chamados a viver por causa da pressão que vocês estão sofrendo. Não justifica. O nosso sofrimento, irmãos, não justifica o abandono da nossa fé. Não justifica negar a verdade de Deus. Não justifica desobedecê-lo. Quaisquer que seja o sofrimento, quaisquer que seja a tribulação, por maior que esteja a dor, permaneça firme. Porque se você negar a sua fé, se você abandonar a verdade de Deus, se você for flexível, maleável, e preferir se adequar à realidade ímpia do que permanecer fiel a Deus, isso não irá justificar você quando estiver diante dele. Mas, Senhor, a pressão era grande, Senhor. Senhor, eu te neguei a fé em ti, eu neguei a tua verdade. Eu fui maleável e flexível naquela circunstância, Senhor, porque eu estava sob grande pressão, Senhor. E se eu não agisse dessa maneira, eu perderia meu emprego. Se eu não agisse dessa maneira, eu perderia aquele amigo, Senhor. Se eu agisse daquela maneira, eu teria grande prejuízo financeiro, Senhor. Eu teria os meus bens espoliados. A minha reputação cairia por terra, o meu nome. Eu seria envergonhado em praça pública, Senhor, se eu não negasse o teu nome. O Senhor vai entender, não vai? Ele vai dizer, não. Os sofrimentos e as pressões sobre os quais vocês estão não justifica vocês negarem a fé, abandonar a verdade de Deus e ser flexível em situações em que vocês estão sob pressão. Independentemente, irmãos, o que Pedro está dizendo aqui nessa passagem é: seja fiel ao Senhor. Será que a gente nunca leu na história a quantidade de mártires por conta da fé em Cristo? Uma recomendação: se você não leu, leia o livro dos mártires de John Fox, em que ele vai narrar desde o primeiro século até agora século XX. Evidentemente que do século XVI em diante, não foi ele que escreveu, né, porque ele é do século XVII, se não foi a memória, século XVI. John Fox viveu ali na época da Reforma. Mas um livro que vai contar, vai relatar, descrever todas as perseguições que a igreja sofreu ao longo das eras. Desde o primeiro século.
E você vai ver histórias, irmãos, que simplesmente a gente para pensar se a gente é crente às vezes. Histórias de fé. Tem uma história que me marcou, que é uma mulher chamada Felicidade, uma romana, da alta corte, e que se converte. Ela e seus 7 filhos. Começa a perseguição. Ela é pega com os 7 filhos. E uma única coisa só era necessário para que ela pudesse viver em paz. Negue a sua fé em Cristo, ou você verá todos os seus filhos morrendo e por fim você morrerá. E ela vê, irmãos, os 7 filhos dela sendo mortos diante dela de maneira indescritível. Atrocidades. Um sendo destraçado, destrolhado, desconjuncado os membros, outro recebendo clavas na cabeça, sendo estacado no chão. A maior barbaridade. E ela firme. Depois de ver os 7 filhos mortos, martirizados pela fé em Cristo. Ela é a última. Ela é a 8ª. Mas não nega a fé em Cristo. Agora preste atenção, compare isso, essa história, com às vezes a pressão que está tendo no trabalho, com medo de se manter fiel ao Senhor porque tem medo de perder o emprego. Porventura aquele que cuida de ti até hoje não continuará cuidando. E a gente se amolda, irmãos, a várias circunstâncias ímpias. Em vez de permanecermos firmes no Senhor, ainda que sob pressão. Como diz Hebreus, capítulo 10, versículo 35 a 39, olha o que diz. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Preste atenção. E se retroceder, nele não se compraz ou se alegra a minha alma. Mas quem nós somos? Ele diz no versículo 39. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Essa recomendação do escritor aos Hebreus aplica-se perfeitamente no que Pedro está falando. Aquele que retroceder, nele não tem prazer a minha alma, diz o Senhor. Aquele que voltar atrás, aquele que negar a fé, abandonar a verdade de Deus, ser flexível nos momentos de pressão, para receber alívio momentâneo, este Deus não tem prazer nele. Quem é você então? Você é daqueles que, sob pressão, retrocede para a perdição? Ou você é daqueles que, independentemente da pressão, da circunstância, é da fé, permanece firme para a conservação da sua alma? Permaneça firme. Permaneça firme. Vamos adiantar. Essa foi a primeira razão do porquê nós devemos viver uma vida santa. Primeiro, por causa do Deus que nós tomamos por Pai. Ele é imparcial, ele é justo, ele não faz acepção de pessoa. Ele retribuirá cada um segundo a sua obra. E se nós o negarmos, também ele nos negará. Em segundo lugar, irmãos, é o que Deus fez por nós. Primeiro motivo, pelo que Deus é. Segundo motivo, pelo que fez por nós. São as razões pelas quais Pedro estabelece como sendo o motivo de permanecermos firmes pela fé em Cristo e em uma vida de santidade. É o que Deus fez por nós. Versículo 18 a 21. Sabendo que
Um crente, ele tem a consciência, não tem? Do que Deus fez por nós. Ele tem a consciência do que Deus fez por nós. Por isso, devemos nos portar com temor, como diz versículo 17 no final, durante o tempo da nossa peregrinação. Porque conhecemos quem é Deus e sabemos o que Ele fez por nós. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram. A palavra aí, resgatado, está ligado com o preço que foi pago por nós. O resgate é um preço pago para libertar alguém. Éramos escravos de quê? Dos costumes e das tradições que nós recebemos dos nossos pais. Então pensa aqui nos judeus, que vivia preso naquela tradição que recebeu dos seus pais, né? A lei, cerimônia, toda aquela coisa toda. Pensa aqui então no dia de hoje nos católicos, pensa aqui nos religiosos, pensa aqui naqueles que foram criados em determinada religião. Receberam toda aquela tradição, aquele legado, né, do seu pai e da sua mãe. Mas Pedro diz que nós sabemos, temos a consciência que um grande preço foi pago para nos libertar de tais tradições inúteis, de tais religiosidade, de tais costumes que não têm poder nenhum contra o pecado, que não tem força nenhuma ou poder nenhum para a salvação de qualquer pecador. Então nós fomos resgatados, e ele diz, não por coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Então ele usa os metais preciosos, né, os mais preciosos que tem. Exatamente para destacar a grandiosidade do preço que foi pago por nós, que não foi com nada dessas coisas que os homens buscam, que são valiosos, mas que são perecíveis, são passageiros, são momentâneos, são corruptíveis. Vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento, dos costumes e tradições que vocês receberam pelo legado do pai de vocês, pelo precioso sangue. E eu estudando, eu lembrei do que Valdir fala do irmão Pedro, né? Saudoso irmão Pedro. Não o conheci pessoalmente, mas os irmãos têm algumas lembranças, né? E Valdir costuma dizer que ele costuma dizer assim, irmão, você é um homem de grande valor, porque você foi comprado com preço de sangue. Você é valioso. Você custou preço de sangue. Não com ouro, não em prata, mas com o precioso sangue de Cristo. Você vale muito. Ele dizia, né, Valdir? Foi comprado com preço de sangue, irmãos. E é exatamente o que Pedro está dizendo, que nós temos a consciência, o saber, o entendimento, que o que ele fez por nós, em Cristo Jesus, o preço que ele pagou, irmãos, não foi algo corruptível como prata, ouro, pedras preciosas, as coisas materiais que são momentâneos e passageiros, e corruptíveis. Mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Sangue esse conhecido, verso 20, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vocês. Aquele que nós temos estudado aqui na escola dominical, não é? Sobre teologia bíblica, o pacto da redenção, que foi feito aonde? Lá na eternidade passada. Um acordo entre as pessoas da Trindade para a remissão dos eleitos, no tempo e no espaço. O Pai, Filho e Espírito Santo entra em um acordo lá na eternidade, a qual chamamos de pacto da redenção, antes da fundação do mundo. Como ele diz no versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Um pacto entre o ser de Deus, as pessoas da Trindade.
para a salvação dos eleitos, aqueles a quem Deus amou. Porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vocês, ou seja, aquilo que foi acordado lá na eternidade entre o Pai e o Filho para a remissão dos eleitos a quem o Pai amou e o entregou ao Filho, o Filho, na plenitude do tempo, vem em carne como homem para nos remir através do seu sangue, através do seu sacrifício. Ele vem cumprir aquele acordo eterno que houve entre ele e o Pai. Então ele vem na plenitude dos tempos, no momento adequado, e cumpre perfeitamente o pacto da redenção e estabelece no seu sangue o pacto da graça, através do qual nós somos salvos, redimidos, perdoados, em que todos os nossos pecados foram expiados. Dessa maneira, Cristo nos comprou, nos libertou, nos resgatou do nosso fútil procedimento, da nossa vã maneira de viver, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que por meio dele, isto é, por meio de Cristo, aquele que derramou sangue como sendo a moeda monetária usada para nos resgatar. Sangue. E por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus, através da fé em Cristo, em virtude do que Ele fez em favor de vocês. Resgatou vocês, libertou vocês, não com prata ou com ouro, mas com seu precioso sangue. Então, Pedro estabelece a segunda razão pela qual devemos viver uma vida santa. Vivam uma vida santa por aquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus. Você era escravo do mundo, escravo do diabo, escravo do pecado. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Mas apesar disso, pelas muitas misericórdias e com o grande amor com que Ele vos amou, Ele enviou Cristo para pagar o preço da sua libertação. Não com um caminhão carregado de ouro, mas com a sua própria vida derramada no madeiro. Sangue que expiou todos os seus pecados. E agora eu vos pergunto, isso não é suficiente, irmãos, para vivermos uma vida que glorifique, que honre, que exalte o nosso Deus, através de uma vida de santidade? O que mais é preciso? Qual outro motivo você precisa para viver uma vida de santidade e obedecer a Deus? O que Ele fez não é suficiente? O preço que Cristo pagou para lhe dar esse privilégio de ser chamado seu filho, ovelha do seu pastoreio, não é suficiente para você viver uma vida de santidade e obediência para a honra e glória do Deus que você tem como Pai? O que é preciso mais? Tem uma ilustração que Paul Washer dá a respeito disso, onde ele está falando exatamente a respeito das motivações pelas quais devemos viver a vida cristã, que inclui, evidentemente, uma vida piedosa e santa para a glória de Deus. Então é mais ou menos assim. Alguém muito rico, cheio de poder, vem e lhe dá $1 bilhão. Aí você olha para essa pessoa que lhe presenteou com tal presente e diz assim: olhe, eu sou muito agradecido por isso, mas eu realmente só serei feliz se também o Senhor me der aquele par de meia suja que está ali no canto. É o que acontece com muitos ditos cristãos, irmãos. Parece que a redenção, o perdão e a salvação que já temos em Cristo Jesus não é suficiente para esse cristão viver a sua vida para a glória de Deus.
Precisa de algo mais. Eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma conta gorda. Eu preciso disso e daquilo. Só serei feliz se de fato terei todas essas coisas menores que eu julgo ser necessário para a minha felicidade. O preço que Cristo pagou não é suficiente, não. A salvação, a redenção, o perdão do pecado e a vida eterna que Ele já lhe deu gratuitamente através da fé no seu nome não é suficiente para ver uma vida que o glorifique, uma vida que o honre. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é: considerem o preço que foi pago por vocês. Se vocês retrocederem, se vocês abandonarem a verdade de Deus, se vocês forem flexíveis na maneira de viver de vocês, sendo vocês alguém que professa a fé em Deus através de Cristo Jesus, é como se vocês estivessem cuspindo, desprezando, desvalorizando aquilo que Cristo fez por vocês. Como o autor aos Hebreus vai dizer, é expor Cristo novamente à ignomínia, é desprezar o sacrifício dele. Não é suficiente o que ele fez por vocês? Então está doendo, o sofrimento está grande, a tribulação está grande, a pressão também. Não importa. O que importa é manter-se firme, perseverança, firmeza, considerando quem Deus é e o que Ele fez por vocês em Cristo Jesus. Esses são os motivos, essas são as razões. É que Deus é santo, Deus é justo e nos chama a viver uma vida de santidade e de justiça. E que Ele nos julgará retribuindo cada um de nós segundo as nossas obras. E Ele não faz acepção de pessoas. E a segunda razão é pelaquilo que Ele fez por nós em Cristo Jesus, o enviou. Para que através do seu sangue pudéssemos ser resgatados da nossa vã maneira de viver. E então nos fez herdeiro da vida eterna, de uma herança incorruptível, infinita, que não murcha e que está reservada para nós nos céus e que será trazida no advento do retorno glorioso de Cristo. Portanto, permaneçam firmes. Perseverem, independentemente das circunstâncias, sejam favoráveis ou não. Este é o Deus de vocês, a quem vocês têm por Pai, a quem vocês o chamam de Pai, a quem vocês o chamam de Deus. O que fará então? Cederá? Voltará atrás? Abandonará a fé? Negará a verdade de Deus? Em todo momento de pressão, em que sua fé está sendo provada, vai ser sempre flexível? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos? E amoldando-se a este mundo caído? Trazendo vergonha e escândalo ao seu Deus, aquele que você chama por Pai? Vai ser sempre assim? Não, mantenha-se firmes. Mantenha-se firme. Mantenha a santidade em meio ao sofrimento. Amém. Amém.